Olá, seja bem-vindo ao podcast Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje, como entrevistadores, nós temos aqui a professora doutora em Fisiologia Maria Flávia Ribeiro, a doutoranda Vanessa Seglarec, a bolsista graduanda em Odontologia Amanda Cunha e eu, Thalia Carvalho, graduanda em Odontologia pela URGS. Do outro lado, nós temos os nossos entrevistados, estudantes de odontologia, representando o projeto Ciência na Escola Entendendo a Cárie Dentária, coordenado pela professora doutora Lina Naomi Hashizumi, que conta com a colaboração da professora doutora Tamires Maski. Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para conversar com um grupo da Odonto, da URGS, que trabalha com cariologia, né? Eles são orientados pela professora Lina, e temos o prazer de ter aqui vários componentes desse grupo que vão nos explicar o que eles fazem, como é que são as atividades desse grupo, como que as escolas podem fazer para entrar em contato com eles, enfim, vão nos dar as dicas aí que a gente precisa para poder ter acesso a esse projeto. Depois a gente vai conversar mais sobre os detalhes mesmo das cáries e todos, como que a gente pode prevenir, todas as coisas importantes assim para cada um de nós, que todo mundo deveria saber, tá bom? Então passo a palavra para o pessoal do grupo para apresentar o trabalho para nós. Olá, pessoal, eu sou o Nelson. Oi, pessoal, eu sou a Júlia. Oi, pessoal, eu sou a Brenda. Oi, pessoal, eu sou a Amanda. Oi, pessoal, eu sou a Mayara, uma das integrantes do projeto Ciência na Escola Entendendo a Cárie Dentária. Representando o projeto junto comigo estão os meus colegas Nelson, Júlia e Brenda, e a Thalia e a Amanda, que além de fazerem parte do projeto Saber e Saúde, a URGS Explica, também são integrantes do nosso projeto de cárie. Então, o projeto Ciência na Escola Entendendo a Cárie Dentária teve início no segundo semestre de 2017, e teve como fundadora do projeto a nossa professora orientadora, doutora Lina Naomi Hashizumi. E ele é um projeto vinculado ao programa Ciência na Sociedade e Ciência na Escola, onde temos como objetivo principal a divulgação da ciência através do tema cárie dentária, com atividades desenvolvidas por nós, integrantes do projeto, tanto no ambiente presencial quanto no virtual. Antes da pandemia, nós visitávamos as escolas fundamentais da rede pública de Porto Alegre, principalmente em turmas de 4º e 5º anos, para realizar as atividades, onde eram divididas em 4 encontros, com os temas Conhecendo a Cavidade Bucal, Micro-organismos bucais e a importância da saliva, quantidade de açúcares em alimentos e bebidas e procedimentos de higiene bucal. Ao decorrer dos encontros com as crianças, nós percebemos o quanto os professores também se interessavam nos temas e tinham dúvidas em relação a outras questões. E nós acabamos elaborando um outro momento, né, voltado aos professores do ensino fundamental. Durante a pandemia, nós conseguimos nos inovar, porque nós não pudemos mais ter os encontros presenciais, né? Mas nós começamos a realizar encontros virtuais com os alunos de ensino fundamental da rede pública, o que nos possibilitou o alcance em escolas de outras cidades, além de Porto Alegre. E nós também começamos a utilizar mais ainda as redes sociais para divulgação do conteúdo do nosso projeto, onde nós fizemos posts 2 vezes por semana sobre assuntos diversos relacionados à saúde bucal. Muito interessante, Mayara. E qual que é a rede social? Como que podemos encontrar vocês nas redes sociais? Qual que é o nome? Divulga pra gente. Pelo Instagram, o arroba do nosso projeto é Cárie nas Escolas, ou pelo Facebook, que tá Ciência na Sociedade Entendendo a Cárie Dentária. Muito bom. E você poderia nos dizer qual que é o projeto que vocês desenvolvem com os professores também? Um pouquinho mais detalhado, o que vocês fazem com eles? Com os professores, nós elaboramos um encontro, né, onde nós tivemos sugestões do que acontece mais, o que eles tinham mais dúvidas sobre o ambiente escolar, né? Eles tinham muitas dúvidas. Meu aluno quebrou o dente, o que eu faço? Sobre o lanche que eles trazem para a escola, como a gente pode ajudar, como a gente pode colaborar, por ser muito, muito doce, né? Às vezes levavam bolacha, refri, eles queriam ter dicas. E aí nós fizemos um encontro com os professores de uma escola
que nós fomos dar aula para os alunos de 4º e 5º ano. E no final desse encontro, nós ainda deixamos outra tabela de sugestões e uma tabela de avaliação, o que eles acharam e o que eles poderiam sugerir para os próximos encontros, né? E aí acabou tendo a pandemia, nós não conseguimos fazer mais encontros com os professores, mas a gente estava elaborando um virtual agora para eles. Muito interessante, parabéns. Agora com a pandemia vocês conseguiram se reinventar, então, e propiciando, então, a oportunidade de outras escolas terem também a presença do projeto de vocês. Então, fica a dica, todas as outras escolas do Brasil inteiro, se de repente a agenda de vocês proporcionar isso, entrar em contato com vocês e levar o projeto para as escolas. É muito interessante essa parte dos professores que falarem quais eram no dia a dia, o que era preciso de saberem, né, para tratar uma avulsão dentária, um problema assim mais geral, até as crianças, muitos querem usar aparelho porque acham bonito. Daí, para eles explicarem o que é o aparelho ortodôntico para essas crianças também, sempre de uma maneira lúdica, a gente passar para eles de uma maneira lúdica, eles transmitirem para essas crianças dessa mesma maneira. E o nosso projeto, nós fizemos um folder com esses principais fatores, e no folder dizia cada função, né? Por exemplo, da avulsão dentária, o que é cárie dentária, alguma coisa assim que eles podem perguntar no dia a dia, porque nós não estaremos lá sempre, né? Então, nós passamos uma vez e é legal deixar o legado para as crianças e para os professores, que depois vamos seguir passando esses ensinamentos para elas. Então, nós estamos também pelo e-mail, né? Que é cariologia-na-escola@gmail.com. Caso queiram entrar em contato pelos e-mails, além das redes sociais, né? Que são mais fáceis, como a Mayara já passou para vocês. Talvez a gente possa disponibilizar no nosso projeto esse folder de vocês, ajudar a divulgar, né? Nosso objetivo aqui é sempre levar conhecimento para as pessoas, né? Então, eu queria perguntar para vocês já, assim, dentro da saúde bucal, o que vocês acham que é fundamental, assim, dentro de todos esses fatores que a gente sabe que são importantes, quais os fatores que vocês achariam, assim, mais importantes para que os alunos pudessem ter essa informação? Eu acho que pensando em educação e saúde, em saúde bucal, eu acho que as crianças, acho que todos deveriam ter conhecimento, acesso ao conhecimento sobre como as doenças se desenvolvem, as principais doenças bucais, né, e como preveni-las, né, eu acho que é muito importante para a gente manter a saúde, né, e também eu acho que o conhecimento sobre os produtos de higiene, porque a gente percebe muito que as pessoas não têm conhecimento sobre os produtos, sobre como escolher, ainda mais agora que as redes sociais elas estão tão fortes, onde podem ter disseminação de informações erradas, né? E as pessoas terem o conhecimento sobre quais produtos a gente deve usar, quais são os corretos, elas vão saber tomar melhores escolhas, né? E sabendo utilizar bem os produtos, prevenir essas doenças, né? Como a cárie, a gengivite, a periodontite, né? Que são as que mais afetam a saúde bucal. Então, eu acho que a gente sabendo a importância da escovação, a importância dos produtos de higiene, né, e como a gente prevenir essas doenças é fundamental. As doenças são multifatoriais, né, a cárie dentária, daí nós temos a gengivite, a periodontite, que envolve alguns fatores, né, genética, até a natureza, daí questões como o biofilme dentário, que é a placa dentária, tem todos esses fatores, né? Só que professora quer... Não, só para seguir a tua linha aí, tu poderia explicar de forma bem simples assim, o que é gengivite, periodontite, a própria cárie? Sim. A cárie dentária, né? Ela é causada por um acúmulo de biofilme dentário, que nós dizemos, a placa dentária, aonde eles estão, existem colônias bacterianas todas juntinhas ali perto no nosso dente, e essas colônias bacterianas, existem inúmeros tipos de bactérias na nossa boca, né? E quando nós consumimos um alimento, por exemplo, açucarado, nós estamos dando
o alimento para essas bactérias, esse substrato. E essas bactérias, algumas aumentam em quantidade, que é o Streptococcus mutans, que é o super vilão que a gente normalmente diz para as crianças, e para isso, eles liberam um ácido na nossa boca e causam um desequilíbrio. Vai aumentar esse número de bactérias, causando esse desequilíbrio, o nosso dente vai perdendo nutrientes, vai sendo desmineralizado, e aí, para isso, nós temos que ter um super-heróis, né? Se tem um vilão, vai ter que surgir o super-herói, que a gente sempre está falando para as crianças. E esse super-herói passa pela escova, pela pasta de dente, e nós temos um super-herói natural, né, na nossa boca, que é a saliva, que ela vai tentar neutralizar. Ela tem uma capacidade de tampão. Ela vai tentar neutralizar esses ácidos liberados pelas bactérias que estão nessas colônias ali na superfície do nosso dente. E a escova vai ajudar, e o flúor também da pasta de dente, vão ajudar a desorganizar essas bactérias. É importante desorganizar elas, por isso a importância da escovação. A gente vai passar a escova, uma escovação correta, né? Vai tirar essa placa, desorganizar todas essas bactérias e evitar que elas se acumulem ali e, posteriormente, se ela ficar muito tempo, nós temos essa placa dentária, esse biofilme supra-gengival, que daí ele vai acumular ali, vai causar essa inflamação na nossa gengiva, e aí sai a gente passa o fio dental e sangra. Isso não pode parar de passar o fio dental também, porque houve um acúmulo do biofilme ali, e aí esse biofilme causou todo esse processo de inflamação. E se a gente não passar o fio dental, não escovar, não tirar esse biofilme daquela superfície? Vai acontecer que vai inflamar, e essa inflamação vai ir para cima daquela região da placa. E aí esse biofilme vai para baixo da nossa gengiva, que nós chamamos de subgengival. Então, nós teremos esse acúmulo de biofilme subgengival, causando problemas que podem ser irreversíveis futuramente se a gente não tratar. Então, nós temos a periodontite. Então, a importância dessa boa higiene bucal. E eu acho interessante saber todo esse processo do que acontece ali, para a gente saber a importância da escovação, do uso do fio, falando mais sucintamente assim do que é cada coisa. Não sei se as gurias querem completar com mais alguma coisa. Então, aproveitando o gancho, então, você comentou para a gente que logo após que se consome o açúcar, tem esse problema, né, que pode desenvolver a cárie, tem esse ataque ácido. Então, o que é mais indicado para a população no geral e principalmente para as crianças? É consumir o açúcar e já ir escovar os dentes em seguida? Tem um conjunto de fatores, né? Não é só o açúcar, tem vários tipos de açúcar que causam, mas principalmente a sacarose. Ela é a preferida ali dessas bactérias. Aí essas bactérias vão adorar muito mais a sacarose, mas tem os carboidratos fermentáveis, os amidos. É preferível que as crianças... a gente diz que tem que escovar logo após, né? Mas na teoria, assim, deveria esperar um tempinho, uns 20 minutos, 30 minutos, e depois ir escovar os dentes, porque tem todo esse processo que eu falei de desequilíbrio na nossa cavidade bucal, aí vai descer, temos uma curva, né? Essa curva, o pH vai lá embaixo, e aí se a gente tiver nesse momento que está desmineralizado ali o dente, é importante que a gente espere esse pouquinho. Mas pior é não escovar também, né? Então, eu fico pensando, a criança vai esperar meia hora, às vezes, e não é e acaba não escovando. Pode falar, Tânia. A Brenda queria falar, né? Eu tenho uma pergunta. Eu ia falar sobre gengivite e periodontite, mas aí o Nelson fez um perfeito trabalho. Aí não vai precisar. A minha pergunta era justamente com relação ao uso do fio dental, né? Porque a gente sabe da importância de escovar os dentes, mas com relação ao uso do fio dental, assim, qual é a importância equiparando com a escovação? Ele é tão importante quanto? Ele é menos importante? Ele é mais importante? Vocês poderiam falar sobre isso? Sim, o fio dental, ele é tão importante quanto, né?
Porque o fio dental, ele vai acessar locais onde a escova não consegue alcançar, né? As cerdas das escovas não vão conseguir chegar bem ali no meio dos dentes. E esse trabalho o fio dental vai fazer perfeitamente, né? Vai conseguir desorganizar aquele acúmulo de biofilme, aquilo que o Nelson tinha comentado, né? Que o importante é desorganizar eles. E o fio dental vai conseguir fazer esse trabalho ali no meio dos dentes. Uma pergunta. Então, o fio dental tem que ser usado todas as vezes que escova os dentes? Ou uma vez por dia? Ou uma vez por semana? Como é que vocês recomendam? Pode passar todos os dias, uma vez ao dia. E ele vai ajudar até na questão da gengivite e da periodontite, né? Se a Brenda quiser ali complementar com o que ela tinha pensado em falar sobre a gengivite e a importância do uso do fio dental nessa parte, nessa questão. Valeu, Mike. Pois é, que nem o Nelson comentou, quando a gente se alimenta, fica substrato para as bactérias que elas já estão na nossa boca e é normal elas estarem na nossa boca, faz parte do nosso microbiota. Então, quando a gente se alimenta, às vezes ficam alimentos entre os nossos dentes, que são mais complicados de tirar, às vezes nossos dentes são muito próximos, às vezes não, mas que as escovas convencionais, elas não conseguem tirar. E que nem o Nelson comentou antes, às vezes esse substrato que fica, ele fica de alimento, que nem a gente comenta com as crianças quando a gente dá aula, para essas bactérias comerem. E aí elas vão liberando ácido, enfim, tem toda a questão da cárie dentária que depois a gente já vai comentar. Mas quando a gente escova, a gente consegue retirar esse substrato. E o substrato que está entre os nossos dentes a gente não consegue. É por isso a importância do fio dental. Porque o Nelson tinha comentado sobre gengivite e periodontite. Quando a gente não trata gengivite, que ficou muita placa bacteriana, aí começa a inflamação nas gengivas, aí ela começa a sangrar ao toque. Quando a gente não trata, ela vira subgengival, e aí começa a periodontite, que é uma das principais causas de perda dentária nos adultos. Então, imagina a gente limpando sempre só onde a gente consegue ver a sujeira e não limpa entre os nossos dentes. O substrato ainda vai estar lá. Então, ele ainda tem chance de ser subgengival, ainda tem chance de ter periodontite. Então, o fio dental, ele evita isso. Quando a gente dá a aula, a gente fala que a escovação e o uso do fio dental são melhores amigos, junto com o enxaguante bucal, enfim. Mas a escovação e o fio dental são os principais para a gente não ter nem gengivite, nem periodontite e manter a nossa boa saúde oral. Uma pergunta. E qual o problema da pessoa ter periodontite ou gengivite? Qual é a consequência disso? Ao mesmo tempo, de uma maneira assim simples, o que é a periodontite? A gente ouve muitos dentistas falarem, mas para a população no geral, o que é? De uma maneira que todos consigam compreender. A periodontite é quando a gengivite avança. É basicamente assim. A gengivite, que a gente comentou, é quando fica o biofilme, a placa bacteriana, né? A massinha branca que a gente fala quando a gente não escova os dentes. E a periodontite é quando ela avança. Então, em algumas pessoas que têm periodontite, a gente consegue ver que o dente parece que é maior, parece que ele está mais separado, parece que ele é mais fininho. É porque a periodontite, ela faz com que a gente perca o nosso tecido de inserção. Então, a nossa gengiva começa a retrair, a gente fala subir, mas nos dentes inferiores, no caso, ela desceria. E ela começa a diminuir. Então, os nossos dentes, eles vão perdendo essa inserção, por isso que às vezes tem mobilidade, por isso que às vezes eles caem. Mas aí o dente, ele fica com espacinhos, porque a gente não tem mais esse tecido preenchendo, que a gente chama as papilas, as que fazem as voltinhas no dente, elas não preenchem mais ali. É como se elas fossem sumindo. Falando assim, para todo mundo entender, né? E é um processo irreversível, então? E é uma forma de A periodontite... Exatamente a mesma pergunta. A periodontite, ela é irreversível. A gengivite, não. A gengivite, inclusive, muitas pessoas têm, ela acaba sendo mais comum quando a gente descuida um pouco da escovação e a gente vê que começa a sangrar quando a gente escova, e é por isso que a gente tem que continuar escovando para ela parar de sangrar. Parece ser contraditório, mas é assim que funciona. Então, ela está sangrando, a gente escova, a gente faz uma boa higiene e aí ela para. Então, a gengivite, ela é reversível. A gente consegue acabar com ela. Mas a periodontite não, porque a gente perdeu esse tecido.
ele não vai voltar. O dente que caiu a gente pode, enfim, repor com um tratamento odontológico, mas o teu dente, o rígido que tu veio com ele permanente, ele não volta. Então o tratamento é uma doença, melhor dizendo, que ela é irreversível. Então, E a periodontite, ela pode ser tão grave assim que, por exemplo, a pessoa pensa, perdi o dente, eu vou colocar um implante, eu vou fazer alguma coisa assim. Mas nem sempre é possível, né, colocar um implante devido a essa grave perda óssea, por exemplo. Então, a importância, né, e nada substitui, que nem a Brenda disse, nada vai substituir o dente natural. É importante que as pessoas pensem isso. Não dá para pensar só na estética, né? A mastigação e tudo, até os neurônios que são ativados diferem, né, entre um dente natural e um implante dentário, uma prótese, né, que ainda pode ser pior, né, mas então a importância é que todos saibam que o dente nosso nada vai substituir. Então, não um dente saudável nunca pode ser substituído. Tem uma pergunta para vocês que eu acho que é uma dúvida bem frequente, assim. Os dentes são para sempre ou são temporários e têm um prazo de validade, digamos assim? Quando o Nelson estava falando, me veio na cabeça isso, porque é uma dúvida muito frequente que a gente recebe, que é a importância da gente cuidar da nossa saúde bucal, né? Que quando a gente perde esse dente, ele não é substituído. E a gente tem aquela ideia de que os dentes, eles não têm uma durabilidade para o resto da vida. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, né? E é importante que a gente tenha esse conhecimento que se a gente cuida dos nossos dentes, eles são para a vida toda, eles vão nos acompanhar até o fim da vida, né? Se eles sendo preservados e cuidados, eles vão estar presentes com a gente até o final da nossa vida, né? Então, por isso a importância da escovação, do uso do fio, né? Porque, como eles estavam falando, se a gente tem uma periodontite, que é uma doença bem severa, né? A gente tem essa perda óssea que a gente não vai conseguir recuperar, né? E com isso pode vir a queda desse dente, né? Que ele fica sem sustentação ali na nossa boca e a gente vai perdendo ele. Mas se a gente consegue evitar ali, quando a gente tem a gengivite, a gente já consegue tratar e não deixando evoluir para a periodontite, e cuidando do nosso dente também em relação à cárie, a gente vai ter os nossos dentes na nossa boca até o fim da nossa vida. Os dentes que nós trocamos são os decidos, né? Os dentes de leite, que a gente chama. Esses aí, sim, a gente troca. A gente vai perder eles para vírus permanentes. Para vírus que nunca mais vão ser trocados. Aí, sim. Então, só para entender, né, todos que estão nos escutando entenderem também, eu poderia resumir que a gengivite, então, é essa inflamação da gengiva, assim como o próprio nome diz, e ela acaba evoluindo se não tratada para os ossos, é isso? Que daí é a periodontite? Seria isso? Ou não? Pode explicar, assim, se pode ser resumido dessa maneira ou não, para o pessoal de casa entender melhor. Então, a gente tem a gengivite, primeiramente, quando a gente deixa esse acúmulo de biofilme, assim, na gengiva, né? E que se a gente tratar, é uma doença que ela é reversível, né? Se a gente começar a remover, a devolver a saúde da nossa gengiva, né? Porque como é uma resposta do nosso corpo frente àquele acúmulo daquela placa bacteriana, se a gente remove, né, o problema que está causando isso, a gente consegue reverter isso, devolvendo a saúde da nossa gengiva, né? Só que quando isso não ocorre, isso acaba progredindo, né, para a região óssea, e a gente tem a perda desse osso, né? Que daí ocorre todo um processo inflamatório lá que vai fazer com que tenha que a gente vá perdendo esse osso, né? Então a evolução da gengivite acaba sendo a periodontite, que é quando essa placa ela sobe para a parte óssea, destruindo esse osso, né? E aí acaba que a gente acaba ocorrendo a perda desse dente, né? Devido à mobilidade. Claro que existem casos que as pessoas não perdem, o dente ele fica com mobilidade, mas acaba não perdendo, né? Mas a importância da gente prevenir ali no início, quando a gente começa a ter o processo inflamatório da gengivite, que é quando é o início da doença, é um sinal que está mostrando ali que a nossa gengiva ela não está saudável, que ela está doente, né? Que se a gente começar a prevenir ali, a gente não vai ter esse estágio mais grave, né? Que é a periodontite. E como é que a gente sabe que tem uma gengivite? Como é que a pessoa pode, assim, tem um problema aqui, eu preciso ir no dentista, ou eu preciso cuidar, né? Quais são os sinais, assim, que a pessoa sabe que
tá indo para o lado errado, assim, né? Quando a gente tem gengivite, a nossa gengiva fica mais avermelhada, fica inflamada, com aumento de volume e sangrando, né? O sangramento é onde a gente consegue diagnosticar, estou com gengivite. Porque ela vai sangrar porque tem um acúmulo ali que causou uma inflamação, que aí vai causar o sangramento, a gengiva vai ficar mais avermelhada, vai ficar inchada, e é assim que a gente diagnostica gengivite. Tá, e se a pessoa ela escova ou passa o fio nessa gengiva ali que está sangrando, ela vai sangrar mais, né? Sim, ela vai sangrar, mas tu tem que continuar passando, porque tu vai passando o fio dental, tu vai tirando aquele acúmulo que tá ali embaixo da gengiva, né? Tirando o acúmulo, ela aos poucos vai parando de sangrar. Mas quando tu vai passar um fio dental e tu viu que sangrou, não para, porque o sangramento é um sinal de que precisa de mais limpeza ali. Eu uma vez expliquei para um primo meu, assim, que ele perguntou por que ele tinha que continuar escovando, passando fio dental se estava sangrando, se não era uma coisa ruim estar sangrando e não deveria sangrar, porque ninguém quer que a boca fique sangrando. Aí eu falei para ele que é como um machucado que a gente faz quando a gente cai, quando a gente se rala. Antigamente, quando o mexilate doía bastante, quando a gente passava, ele doía. Não que seja uma coisa boa doer, mas nesse caso é importante que a gente limpe esse lugar. E é a mesma coisa que a gengivite, ela vai sangrar, não que seja uma coisa boa, só que é importante que a gente limpe. Então, mesmo que esteja doendo, a gente tem que limpar o machucado. Mesmo que esteja sangrando, a gente tem que continuar escovando e passando fio. Que em algum momento ela vai parar de doer e o machucado vai cicatrizar. Então, é aí que a gente sabe que a gengivite já está diminuindo, está acabando, porque ela sangrava e agora ela não sangra mais. E que o machucado cicatrizou também, porque ele não dói mais quando a gente vai limpar. Então, é parecido. Eu estava ouvindo agora o que a Brenda falou e é algo frequente, assim, que eu ouço de pessoas. A gente vive muito naquele mundo ali do odonto, que as pessoas normalmente sabem, né, o que é cada coisa. Mas saindo um pouco, pensando nas pessoas daquele mundo no geral, assim, muitas pessoas eu já vi de diferentes classes sociais, né, não sabendo a respeito da gengivite, não sabendo como tratar. Eu passei fio dental, sangrou, eu já ouvi falar, eu vou parar de passar o fio dental. Mas aí até que ponto isso daí diz respeito só às pessoas? Por que não chegou até elas esse conhecimento, né? Qual é que foi a falha do sistema que fez elas não saberem que a gengivite, o jeito que a gengivite tem que ser tratada, o jeito que elas têm que fazer para não terem cárie dentária? Então, eu acredito que as políticas públicas têm muita coisa que estimula, por exemplo, na estratégia de saúde da família. Tem lá no artigo dizendo que tem que ter algumas atividades relacionadas à educação em saúde. Mas até que ponto está sendo aplicado isso? Eu acho que tem que ficar um pouco essa reflexão, porque tem muita coisa que está no papel e não está sendo aplicado. Então, eu acho importante que isso seja cada vez mais divulgado. Eu acho que a gente faz um pouquinho da nossa parte com o projeto de extensão ali, mas educação em saúde a base para tudo, né? Evitaríamos vários problemas se tivéssemos mais educação em saúde, a promoção dessa saúde. Então, como você mesmo acrescentou ali, essa parte, pelo menos nas escolas que vocês estão atuando, vocês estão fazendo, porque de fato a falha está, a maioria, a gente pode citar assim, a maioria da população não sabe o que é gengivite, e sim, começou a sangrar, parou, machucou, parou, é aquela questão, tá machucado, eu vou continuar fazendo um estímulo que tá me machucando? Então a população, no geral, tem essa visão. Então a falha mesmo tá ali, onde vocês estão conseguindo atuar nos anos iniciais, no desenvolvimento da criança e do adolescente, onde ele está aprendendo sobre isso, que é o período que tem que ter um cuidado maior, né? Já que consome mais açúcar, não tem essa higienização
tão cuidadosa, não tem essa responsabilidade de cuidar tanto das bocas. E seguindo o raciocínio, então, o ideal seria, já que nas escolas que não tem esse desenvolvimento do projeto, nas cidades que não tem isso, é procurar, então, numa unidade de saúde, numa unidade básica de saúde, numa unidade de saúde familiar, se tem algo que auxilie no conhecimento, na aquisição desse conhecimento? Isso tudo tem que começar pela base, né? Atenção primária. E muitas pessoas não sabem aonde que eu vou procurar um dentista no sistema público. Então, existem as estratégias de saúde da família. Algumas cidades têm em todos os bairros, algumas cidades não tem em todos os bairros, né? Mas daí lá na estratégia de saúde da família vai ter todo um conjunto de profissionais, né? Vai ter o cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, o técnico em saúde bucal, aí vai ter todos os médicos, enfermeiros, que eles têm inclusive, reuniões e coisas do tipo para tentar cada vez abordar cada vez mais a população, né? Tendo o agente de saúde ali como o volante de tudo isso. Ele é o que vai entrar em contato com a comunidade e saber quais são os problemas enfrentados ali e até em alguns lugares, e a função da estratégia de saúde da família, irem atrás das famílias. E tem um parâmetro assim, qual a pessoa que a gente vai procurar primeiro? Daí é baseado em pessoas que precisam mais, pessoas com... e o que essas pessoas precisam mais? São pessoas que têm menos condições financeiras e eles dão uma condição, uma atenção maior para elas, né? Pelo menos é o que está na teoria. Na prática, eu ainda não conheço tanto, mas o pouco que eu conheço pela teoria, eles teriam que dar uma atenção maior para essas pessoas. Não sei, as gurias podem completar. Sim, o que o Nelson comentou, inclusive, sobre estarem nas leis, nos artigos, mas não serem realizadas, né, na prática. Algumas cidades têm o programa de saúde na escola. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, de outros estados, eu não vou saber dizer, mas imagino que também tem. Que esses programas, eles vinculam a educação com a saúde. Então, eles são bem importantes, assim. Eles são presenciais, agora durante a pandemia, em algumas cidades paralisou, enfim, imagino que na maioria. E aí esse programa não está conseguindo ser realizado, né? Em algumas cidades, inclusive, eles vinculam esses programas de saúde na escola com programas específicos de odontologia. Tem em algumas cidades o nome da cidade mais sorridente, ou o nome da cidade bucal, enfim, são os slogans, né? Só que a gente fez uma pesquisa esses tempos para uma cadeira da faculdade e a gente viu que o que estava sendo dito, o que estaria acontecendo, não é muito bem executado na prática, que nem o Nelson comentou. E aí a gente fica imaginando por que a atenção primária, que é a base, né, a prevenção, não está sendo bem realizada. Porque eu sempre acreditei, antes mesmo de entrar na faculdade, que em todos os aspectos a base é o fundamental. Porque se tu cria uma base bem forte, lá em cima as coisas vão se estruturando bem também, porque a base é muito forte. E na saúde não é diferente. Na odontologia não é diferente, que faz parte da saúde, né? Se tu criar uma base muito forte, se tu trabalha na prevenção, tu vai diminuir os números de tratamentos, vai diminuir os números de casos que são mais avançados, porque tu já trabalhou ali na prevenção. E num caso simples que a gente comentou aqui, a gengivite, que é uma das coisas mais simples, assim, que a gente aprende na odontologia, uma das primeiras coisas, inclusive. As pessoas, elas começam a ver que a boca está sangrando e acham que é uma coisa ruim, de fato não é uma coisa ótima, mas elas param, porque elas acham que é o certo. Então, uma informação, continua escovando. Essa informação só, não precisa dar uma aula, não precisa tirar muitas horas, dar uma grande palestra, só fala, continua escovando, que ela vai parar. Tu já vai prevenir que essa gengivite aumente, vai prevenir que vire uma periodontite, vai prevenir a perda dentária, vai prevenir que a pessoa ponha implante, vai prevenir várias coisas. E a saúde bucal também, ela não é única. A gente aprende na faculdade que a boca, ela não sai andando sozinha. A boca, ela faz parte do corpo inteiro.
Então, faz parte da saúde geral, é sistêmico. Então, a periodontite, mas é só na boca, que nem nós comentou. Por estética, eu tiro, ponho uma chapa e é isso aí. Mas não funciona assim. É questão de saúde geral do corpo inteiro e também a saúde populacional, né? Então, não é uma questão, a Brenda tá falando, ela vai ser dentista e ela tá pensando só nos pacientes dela. Não, é uma questão de saúde de todo mundo, né? Partindo ainda nesse assunto, né, que a Brenda está falando, a base é tudo, e essa semana também eu estava pesquisando um pouco sobre uma cadeira nossa de gestão, e eu estava vendo, sendo um pouco radical agora, o número de casos de câncer de boca em X anos, e tiveram X casos poucos, né? E aí eu pensei, são poucos casos, por que nós vamos colocar, né? Mas aí, a partir daí, refleti desses X casos. Quantos que já estavam em estágio avançado? Quantos poderiam ter sido abordados no início? E daí a importância de tudo isso que a Brenda disse agora, a importância da atenção primária, das pessoas saberem que tem um dentista lá no postinho, lá na ESF, que vai atender eles, que vai estar ali para fazer o exame geral de saúde e abordar todo o contexto, né? Ali eles vão tratar o paciente como um todo, vão tratar ele com os princípios do SUS, que são ótimos princípios, né? Então, é importante que aí está toda a importância, né, da atenção primária. Bem importante isso que tu trouxe, Nelson, com relação ao câncer bucal também. Vamos pensar que os índices de diagnóstico são baixos e muitas vezes também porque esse diagnóstico não é feito, né? Então, fica a reflexão também para a população buscar o dentista, não só quando ela tem cárie, não só quando ela está sentindo dor, né? Mas também por questão de prevenção, assim, fazer um exame de mucosa, conhecer da sua própria saúde e se importar com aquilo que talvez a gente nem perceba às vezes, né? Se às vezes passa despercebido pelos próprios profissionais esse tipo de problema, né, de patologia, imagina então para a população leiga que não sabe que aquilo é uma anormalidade, né? Então, buscar o dentista do UBS, né, a gente sabe o quanto é caro e difícil acesso ao dentista particular. Para quem não tem condições, utilize do SUS, utilize dos seus direitos e se preocupe também, assim, né, em prevenir, né, não só em buscar quando está já com o problema estabelecido. Eu tenho uma pergunta também para fazer para vocês, que é com relação à educação em saúde, né, que agora a gente trouxe a importância disso, vocês falaram bastante da importância de informar a população, o quanto a Brenda ressaltou muito bem, o quanto uma informação, né, pode mudar um prognóstico, enfim. Vocês já vivenciaram alguma situação, assim, que vocês podem nos contar de mudança de comportamento devido à informação? Vocês que têm bastante contato, assim, né, com pessoas que vocês educam em saúde, digamos assim. Vocês têm algum relato de mudança de conduta, alguma coisa para nos contar? Em casa mesmo. Tem alguns mitos, né, na odontologia. E o principal que eu considero, porque eu não entendo onde é que surgiu, é que maçã substitui a escovação, que limpa os dentes. Não sei se é porque ela é meio áspera, ou porque depois que tu come maçã, tu sente que a tua boca tá mais refrescante, eu não sei. Mas é um mito fortíssimo. E aqui em casa esse mito existia muito forte, principalmente com meu pai. Aí eu comecei a fazer odonto, e nunca questionei, né, porque eu vou saber? Não sei, não faço odonto, não sou dentista. Aí eu entrei na faculdade e no começo é tudo muito novo, né? Então a gente sempre pergunta várias coisas. É verdade essa pasta aqui que tem no comercial? É verdade esse mito? É verdade isso? É verdade aquilo? Os professores atucanados com tantos mitos e verdades que a gente traz. E aí eu questionei um professor, eu sinto que não é verdade. Mas como eu receito no primeiro semestre, eu vou perguntar para o senhor, a maçã, ela realmente é efetiva para algum nível de escovação ou higiene bucal? Não, não é. Então, foi um mito muito forte, que ficou aqui em casa. E a maçã, principalmente para o pessoal que tem aparelho também, mas é como a manga que tu come e tu sente que ela grudou nos teus dentes.
Então, que nem eu comentei antes sobre a escovação e fio dental, imagina, tu come achando que limpou os teus dentes, então tu não vai escovar, porque tu já limpou com a maçã. Sendo que ela sujou mais ainda. Sujou, eu digo, de tem mais comida ainda na tua boca que tu não vai conseguir retirar. Então, são coisas assim que, quando eu entrei na faculdade, aí eu consegui trazer informação, tipo, olha só, maçã não limpa, não. E aí muda. Nos colégios também que a gente dá aula, imagino que o pessoal também fala sobre isso, que é muito bacana que quando eles trazem no final da aula que a gente dá, as perguntas e o que eles entenderam, né, da aula, eles falam, então quer dizer que quando isso acontece eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer então. Então a gente vê que foi efetivo. Meus professores de ensino médio diziam, se um de vocês, dessa turma de 30, sair dessa aula entendendo alguma coisa, eu já estou satisfeito. Falavam brincando, né? Mas quando a gente dá aula para as crianças, é exatamente a mesma coisa. Se um saiu de lá sabendo que ele tem que escovar mais os dentes, já valeu a pena. O encontro já foi todo perfeito, assim, porque a gente já conseguiu pelo menos que uma pessoa já tivesse essa informação, e aí passa para o primo, para o vizinho, para o irmão, e assim vai, sabe? É uma reação em cadeia. E é importante também lembrar, eu lembrei de uma história numa das últimas escolas que a gente foi antes da pandemia, duas crianças assim que eu lembro que brincavam muito durante as atividades, brincavam, às vezes eles não interagiam com a aula ou puxavam assuntos de outros contextos, mas são coisas que acontecem com as crianças, né? Quarto e quinto ano ali. Mas o que nos surpreendeu foi que quando nós voltamos nessa escola para falar sobre a atividade com os professores, nós vimos essas crianças no intervalo saindo da sala, e a gente entregou na última atividade, no último dia, nós entregamos alguns kits, né? E eles estavam saindo da sala, a Thalia deve lembrar bem disso, com umas sacolinhas, com a mesma sacolinha que a gente deu, com a escova, com a pasta e com o fio dental ali para escovarem os dentes no intervalo, porque eles, em algum momento, fez sentido aquelas 4 interações que nós tivemos com eles. Então, já valeu tudo isso que a Brenda disse. Se 2 deu certo para esses 2 ainda, os que aparentemente não estavam prestando atenção, imagina para os outros, né, que estavam prestando atenção. Então, foi muito importante, mudou um contexto. E quem sabe eles chegaram no lugar onde eles moram, eles falaram para os pais, eles falaram para os amigos, para os parentes, e isso pode, com certeza, né, muda o contexto de toda uma família, ou quem sabe um pouco de uma comunidade. Eu acho que uma dúvida muito importante, já que a gente está falando sobre escovação, é quantas vezes ao dia seria o ideal de escovar os dentes, e se existe uma escovação mais importante, um horário de escovação mais importante, e qual seria ela? Deixa eu acrescentar uma coisa nessa pergunta da escovação. Se a pessoa não tiver pasta de dente para escovar os dentes, o que ela faz? Nós temos a importância de desorganizar essa placa de novo. Ela não vai ter a pasta de dente, ela tem a escova, ela vai escovar igual, né? Ela vai desorganizar esse biofilme, essas bactérias não vão estar juntinhas ali, elas serão desorganizadas, e aí já evita a cárie dentária e outros problemas, mas aí não tem o benefício do flúor, né? Porque o flúor, ele ajuda, tem um pH, né, que é dito para desmineralizar o nosso dente. E o flúor, ele diminui o pH para desmineralizar. Antes era 5,5. Ele passa para 4,5. Então, ele ajuda a deixar os nossos dentes mais fortes. Então, caso a pessoa não utilize a pasta de dente fluoretada, ela tem água também, né? A água que a gente toma tem flúor. Então, é importante que ela escove igual, e mesmo que não tenha pasta. E quanto à escovação, é interessante, o certo seria escovar depois de todas as refeições, a gente não tem uma eficácia de 100% na nossa escovação. Por mais boa que ela seja, sempre fica alguma área com um biofilme ali, e vou estar dando substrato para essas bactérias. Então, é importante que as pessoas escovem depois de todas as refeições, que a possibilidade delas desorganizarem todo esse biofilme da nossa boca é maior.
e quanto a importância, né? Antes de dormir, a gente escovando, se a gente não escova antes de dormir, a gente vai dormir toda noite, imagina, vai ficar mais ou menos 8 horas dormindo, e quando a gente dorme diminui a nossa salivação. E aí, a saliva, né? Ela é a super-heroína, que a gente diz para as crianças. E como ela é a super-heroína, ela não vai estar ali em grande quantidade. E aí as bactérias vão fazer a festa, né? Elas vão liberar o ácido e não teremos essa capacidade tampão dita que a saliva faz. Como eu já falei anteriormente, né? Tentar neutralizar esse ácido. E, então, digamos, o mais importante assim seria antes de dormir. Pessoal, eu acho que não é do projeto de vocês, mas a gente sabe que esse processo inflamatório na boca, né, na gengiva, em toda a cavidade oral, né, acaba desencadeando também outros problemas em outros lugares, né, relacionado com obesidade, com várias doenças, né. Então, acho que é importante a gente salientar isso para as pessoas que estiverem escutando depois, que não é só a questão, não quero perder o dente e tal. Não é só não perder o dente, como a saúde, como a Brenda estava falando, né? Tem a ver com a saúde do corpo todo, não é só a saúde bucal, né? Não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa. Inclusive, eu até anotei aqui, né? Conforme vocês falam, que isso é um problema de saúde pública, não é algo só de saúde bucal, porque, como falou, além de ter um desenvolvimento multifatorial, envolve muitos problemas. Se lá tem essa inflamação, fica difícil de mastigar, acaba comendo alimentos que talvez faltem nutrientes, por mais fácil deglutição e tudo mais, desenvolvendo algum problema sistêmico. Além do mais, apesar de não ser só estética, a gente sabe muito bem o quanto a estética está associada com a saúde mental. Então, você vai lá, tem um problema de estético, isso vai lá causar um problema psicológico, um problema de saúde mental, vai lá, vai diminuir o desenvolvimento, né, dessa pessoa na sociedade, vai diminuir a sua habilidade, convívio social, questão de trabalho. Então, envolve um problema de saúde pública no geral, né, de toda a sociedade. Vocês poderiam falar um pouquinho também sobre isso? Sim, se em algum momento eu estiver indo longe demais, vocês me avisam, mas a gente criou essa linha na faculdade, em uma cadeira a gente estava estudando, começando com uma gengivite. Então, a gente foi pensando, e se era a atividade das coisas que poderiam ir acontecendo a partir daquilo. Então, gengivite, aí, o meu dente está sangrando, mas é isso aí, ele está na minha boca. Aí evoluiu periodontite. Tá diferente, eu vi que meu dente parece maior, mas ele ainda tem boca. O dente ficou móvel, com bastante mobilidade, o dente caiu. E aí outros dentes caíram também, por causa dessa mesma periodontite. Então, a partir desse dente que caiu, que nem a Vanessa comentou, que tem vários problemas além. Quando as pessoas não têm dente em boca, tem alguns dentes faltando, ou até não tem nenhum dente, que a gente chama de edêntula, é mais complicado para tu comer certos alimentos. Às vezes eles são mais duros, ou eles espetam, a textura deles pode mudar, pode ser desconfortável. Então, a pessoa que não tem dentes, ou tem alguns faltando, vão optar por uns alimentos mais pastosos. E, às vezes, alimentos, muitas vezes podem ser utilizados, porque é mais fácil de encontrar. Eles podem ter bastante açúcar, porque às vezes a gente não vê o quanto de açúcar tem nos alimentos que a gente consome. Isso a gente fala também com as crianças, elas adoram, ficam loucas nessa parte. Então, a gente está ingerindo bastante açúcar, a gente está faltando com alguns nutrientes e alimentos, por exemplo, cenoura já é muito duro de comer, um brócolis, a textura é estranha, pode machucar na hora de comer, dependendo de como é que tu faz a cocção. Então, tu já está tirando alguns nutrientes da tua dieta, por exemplo. Então, tu vai precisar tomar suplemento vitamínico, se tu não toma, vai te faltar vitaminas, pode causar a questão com o ferro, né? Enfim, anemia. Então, tu já tem esse problema aí na tua saúde sistêmica. Mas agora falando no lado mais subjetivo, mais psicológico, social. Quando as pessoas não ficam desconfortáveis com a aparência, elas evitam sair. E todo mundo quer ter um sorriso de novela, né? Aquele sorriso branco e lindo,
com uns dentes enormes, que a gente fala, nossa, como tem dente na boca, que são muitos dentes, né? Perfeito. E aí a pessoa já fica mais, não vou, tu já começa a reunião com os meus amigos, vai estar todo mundo bem, eu não tô me sentindo bem, eu não tô bonito, então eu não vou. Então tu já tá excluindo do teu círculo social ali atividades que antes tu fazia, agora tu já não faz. Então tudo isso começou com a gente lá atrás. Às vezes questão de emprego, a gente já leu muito que é mais difícil as pessoas empregarem, as pessoas que não têm, as pessoas chamam, né, de pensamento geral, algum problema estético. E aí, nesse caso da odontologia, é faltando dente. Não vai contratar uma secretária, muitas pessoas não contratam, né? Não que tu não vai. Fique bem explícito aqui. Mas as pessoas não vão contratar, faltando dente. Ou com um dente torto, ou com só 2 dentes em boca, ou sem dente nenhum, porque não é todo mundo também que consegue uma prótese, por mais que o sistema de saúde ele possa dar também, não é todo mundo que consegue, que tem esse acesso à informação e consegue chegar até lá. Então, tu já não consegue um trampo. Então, tu já tem o problema de eu não tô me sentindo bem com a minha aparência, eu já não saio mais com os meus amigos, não vou mais para eventos sociais e eu já não consegui um emprego. Então, são várias coisas que aí, se eu tô indo longe demais, tipo, não, Brenda, mas em algum momento tem como não acontecer isso. Mas acontece bastante. Então, não é só uma questão de, eu comi e aí eu perdi o dente, mas fica por essas mesmo, eu não vou me importar. É isso aí. Eu sou da linha que a gente está bem com a gente mesmo, é isso que importa. Só que a gente precisa de outras pessoas também, a gente precisa da pessoa que vai nos empregar, a não ser que a gente tenha um trampo próprio, mas a gente precisa dessa pessoa que vai nos empregar, a gente precisa dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive. Então, isso a gente já não vai ter. Então, tem muitos problemas que podem partir daí de um simples fato, que é a gente vir lá no início, porque o teu dente sangrou. Óbvio que não é de um dia para a noite, não é de um ano para o outro, mas é uma progressão que vai acontecendo e ela é tão lenta que às vezes a gente, amanhã eu vejo, porque não muda tanto, amanhã eu vejo. E pelo fato dela ser lenta, ela parece mais prejudicial ainda, porque quando ela é do dia para a noite, a gente está sangrando, tu vê, tu para. Mas até o teu dente ir perdendo tecido, até ele ficar móvel, até ele cair, já passou um tempo. Então, tu não vê que isso está acontecendo. Então, tu vai deixando acontecer. Legal, pessoal. Acho que, reforçando ali o que o Nelson também estava dizendo antes, a importância da prevenção, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui vai com esse objetivo, assim, de saber como prevenir, especialmente, assim, as pessoas que têm menos condições financeiras, porque o tratamento odontológico é muito caro, né? Na via particular. Então, nem sempre a pessoa vai ter acesso a fazer um implante, custa dinheiro isso, né? Então, o mais produtivo é não deixar isso acontecer mesmo, né? E é tão fácil de prevenir, desde que a pessoa tenha essas informações que a gente está falando, né? E consiga manter seus dentes limpos e tal, evitar a proliferação dessas bactérias, né? Mas eu queria falar uma outra coisa, que a gente falou de 1000 coisas, mas não falamos da cárie propriamente, né? Eu queria voltar para o assunto básico ali da cárie, tentar explicar um pouquinho o que é a cárie, né? E o que acontece, por que ela acontece e o que dá para fazer para evitar que ela progrida. Se puderem comentar sobre isso. Complementando o que a prof disse, eu acho que é importante também saber, a cárie é só um buraco escuro que a gente tem no dente? Eu posso explicar essa para vocês. Então, a doença cárie, né, ela é uma doença complexa e ela é causada por um desequilíbrio fisiológico entre o tecido mineral do nosso dente, que é o nosso esmalte, o branquinho do dente que todo mundo enxerga quando a gente sorri, e o biofilme dental, que é a placa bacteriana, que quando tem um acúmulo de bactéria, a gente até consegue observar esse acúmulo quando a gente raspa ali com a unha mesmo, e o que sair na unha é a placa bacteriana, simplificando, né? É o nosso famoso biofilme. E na boca, esse biofilme ele se forma a partir das bactérias Streptococcus. E quando nós temos uma alimentação açucarada, uma dieta cariogênica, como a gente chama, favorece mais ainda o crescimento desse biofilme. E ocorre a liberação de um ácido na superfície dental a partir das bactérias e começa um processo de desmineralização dental. Ou seja, a gente começa a perder os minerais do nosso esmalte.
Essa desmineralização, em fase inicial, ela aparece como uma pequena mancha branca. Se for brilhosa, é uma lesão inativa, que começou e não conseguiu evoluir, a partir dos cuidados que a gente teve, né? Com a escovação, aplicação de flúor, promovendo uma remineralização. Ou seja, a gente conseguiu repor o que tinha perdido. Mas se a lesão for rugosa, opaca, ou seja, sem brilho, a lesão de cárie está ativa. E se a gente não cuidar, ela vai continuar perdendo os minerais e pode evoluir até cavitar. E aí a gente chega no buraquinho. É curioso, interessante, né? Vocês vão falando, não sei as meninas que são da odonto já estão acostumadas, então talvez a prof e o pessoal que está nos escutando, vocês vão falando, a minha vontade é de ir lá na frente do espelho, né? Começar a olhar para meus dentes, começar a colocar o dedo assim no dente, começar a limpar, dá essa vontade interessante, porque daí a gente acaba observando um pouco mais. Juntando ali com o que vocês falaram sobre a cárie e a placa, e tinham comentado anteriormente sobre a retração, então essa placa bacteriana é o principal responsável por essa retração da gengiva, é o único responsável por isso, ou existem outros fatores? Para que o indivíduo olhe lá para o espelho e veja, nossa, meu dente aumentou aparentemente, mas não, teve essa retração da gengiva. Existem hábitos parafuncionais, né? Não sei se é essa a palavra mais adequada para falar. Os hábitos parafuncionais são coisas que a gente faz, por exemplo, no cotidiano, roer a unha. Ruir a unha, eu ruir a unha, eu tô lá no trabalho, tô estressado, vou ficar pressionando os dentes, até o hábito do bruxismo pode causar essa retração da gengiva. Eu posso estar com uma caneta forçando ali na minha região da gengiva, vai causar retração. Eu vou fazer uma escovação muito forte, seja com a escova adequada, que tem que ser uma escova macia, mas eu vou fazer uma escovação muito forte, posso causar retração. Eu vou usar uma escova dura, que nunca deve ser indicada assim, vai causar retração também. Tem inúmeros fatores aqui, com certeza eu esqueci de alguns, mas que podem causar essa retração gengival, né? Muita força, pessoas que... Tem gente que acha que a força é o que vai limpar o dente, mas não é. É importante que saibam que a escovação está baseada nessa desorganização do biofilme. E não é uma luta da cerda com uma luta de força, né? Que a bactéria vai ter que chegar, a cerda da escova vai ter que chegar com força, ser dura. Não, ao contrário. Ela tem que chegar ali, a gente vai fazer um movimento leve para desorganizar aquela área ali do biofilme, né? Então, são esses vários fatores que podem causar retração gengival. Não sei, as gurias devem lembrar de alguma outra coisa, pode falar. É legal, interessante, e falta informação mesmo, né? Não julgo as pessoas que não têm informação, eu sou uma delas que já passei por isso, já falei, comentei com as meninas também em outro momento. Sim, para mim, escovar os dentes era a mesma coisa que lavar um tênis, era na força do ódio, assim, para sair bem, tinha que ser bem esfregado, né? Passar por todos os dentes e com uma força mais, com força mesmo, independente, né? Aquela que a escova de dente você usa ali 3 vezes já tá esgaçada, né? Tipo, meu Deus, 3 meses, né? O indicado, vocês vão falar, eu acho que sobre isso, trocar as escovas de dente ou não. A minha já, meu Deus, deu 1 mês, eu preciso trocar a escova de dente, né? Porque tá nojenta, eu acho que tem muita, sei lá, bactéria, enfim, não, porque tá esgaçado antes do tempo mesmo. Então, é uma falta de informação e que leva a esses outros problemas. E só para finalizar nessa questão, é reversível essa retração ou não? A questão da troca das escovas. É recomendado que a cada 3 meses se troque a escova, se ela estiver em boas condições, né, para trocar. Mas, às vezes, como a Vanessa comentou, a dela ficava bem, com as cerdas bem esgaçadas antes desses 3 meses, então já é interessante trocar, porque a escova tem que estar em condição para a gente fazer uma boa escovação. E é bem interessante isso, né, porque eu também, e até, às vezes,
eu confesso no podcast, que às vezes eu faço isso, mas eu não tô sentindo que eu tô escovando bem. Aí eu ponho um pouquinho mais de esforço, aí eu lembro, não. Me ensinaram que não é assim, eu vou ter que ensinar isso também para outras pessoas, então eu vou ter que acreditar no que eu tô ensinando. Aí eu volto. Mas é instintivo, né? Para tu lavar bem uma roupa que tem uma mancha, tu esfrega bem. Para limpar bem, tem nos que tá sujo, tu esfrega bem, só que o dente é ao contrário. A odontologia, ela é bem não instintiva, assim. Tá sangrando? Continua. Quer limpar? Limpa bem fraquinha, bem anti-instintivo. Daria para pensar como se fosse assim, passar uma vassourinha só? Sabe? Quando tu quer limpar, sei lá, tá limpa a casa, limpa a cozinha, tu pega e passa uma vassoura suavemente, não precisa cravar a vassoura no chão, tu vai passar a vassoura tirando a sujeira ali, os farelos, as coisas que caíram no chão, né? Já esfregar o tênis já é outra história, porque aí tu quer tirar uma mancha, né? Daí já é com outra força mesmo para tentar tirar a mancha. Vai lá, Nelson. Ainda seguindo na questão da retração ali, né, que tinha uma pergunta sobre os tratamentos, se são irreversíveis e nessa questão. Primeiro, né, a gente, quando faz essa retração, inclusive eu tenho uma retração num dente, pode expor a nossa dentina, né? Nós temos várias camadas dentárias, né? Nós temos a dentina, nós temos o esmalte, a dentina, a polpa, e a dentina é exposta ali, e causa aquela sensação que quando toma uma água gelada, alguma coisa assim, vai causar aquela dor horrível, né? Que é bem chatinho. Ou quando a gente vai no dentista, o dentista vai larga um arzinho ali, aquela dor horrível também. Então vai expor a dentina e já não é algo esteticamente legal, né? E partindo desse princípio se é reversível ou não, naturalmente não vai voltar a gengiva para o lugar. Existem procedimentos restauradores, existem outros procedimentos restauradores, inclusive a Thalia estava conversando com ela ontem, e ela pegou e falou os procedimentos restauradores às vezes não duram tanto tempo, né? Porque a questão das pessoas vão morder, vão ter toda essa mastigação e tal, vai forçar ali, e normalmente essas restaurações não suportam, né? Então tem outras questões, né, que seria para baixar essa gengiva sobre o dente, teria que ser feito um procedimento em consultório. Eu não sei se as gurias querem falar um pouco mais sobre algum outro fator. Aí entra, então, uma questão que eu já vi, que é sobre o enxerto, então, da gengiva. Ela não seria, então, algo para sempre. Você enxertou ali, dependendo, então, pode voltar tudo. É isso aí. Ela pode retrair de novo. Esse enxerto não é a restauração, né? Tem a restauração e tem esse enxerto, né? Que caso a pessoa queira, não tenha esteticamente não esteja satisfeita, né? Então é legal fazer esse enxerto, é feito e ajuda na estética. Mas aí eu já vi alguns casos de pessoas próximas a mim que fizeram e depois volta, e as pessoas têm que mudar os hábitos também, né? Interessante que o dentista faça esse procedimento e diga para a pessoa, se tu seguir fazendo isso, fazendo uma escovação forte, não fazendo aquela força que eu acredito que todos nós já fizemos, né? Então, vai seguir esse problema. Então, é questão toda do contexto de conversar com o paciente, não tratar direto ali o problema, tratar a causa, né? E não direto ali o que está acontecendo apenas. Exatamente isso que o Nelson falou, no sentido de mudança de hábitos, é uma coisa que a gente observa muito, né, na odontologia. A odontologia é grande parte mudança de hábitos, né? O tratamento depende, às vezes, muito mais do paciente do que do próprio dentista. Mas, enfim, seguindo nessa linha de raciocínio da Vanessa aí, né, falando ainda da retração, o Nelson citou uma coisa bem importante, que é uma consequência dessa retração, né? A exposição ali, de repente, da raiz, né? A gente escova, remove cimento, dá uma sensibilidade. Existem produtos para tratar essa sensibilidade. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso?
Eu acho que eu ainda fiquei ainda com a pergunta da prof na cabeça, então primeiro eu vou responder, que eu acho que ninguém respondeu, que a prof perguntou sobre se a escovação tinha que ser como se fosse passar uma vassoura na casa. Eu acho que a gente pode pensar que nas consequências de uma escovação feita com força pode causar nos nossos dentes e na nossa gengiva, né? Pensando na ideia da prof, o ideal seria mesmo como se passasse uma vassourinha na casa, não esfregando um tênis, nem nada disso, porque essa escova com força, além dela remover o nosso esmalte, né, ela pode causar retração gengival, assim como o pessoal estava falando agora, né, e as consequências dessa retração. Então, o ideal mesmo é que a gente não realize essa escovação com força, né, porque não é essa força que vai trazer a limpeza para os nossos dentes, né? Porque essa força ela pode trazer, sim, malefícios para a nossa gengiva e para o nosso dente, removendo o nosso esmalte natural, né? E pensando na questão da sensibilidade, hoje em dia no mercado existem pastas de dentes específicas, né? Para quem tem sensibilidade nos dentes, né? E eu acho que essa pode ser uma opção para as pessoas que têm esse problema. Pensando não no lado restaurador, no lado de enxerto, como você estava falando, existem também no mercado essas pastas de dentes específicas para as pessoas que têm sensibilidade. Ainda falando dessa questão, passar tipo, passar uma vassourinha na casa, né? Eu lembro de uma professora que falava, durante o dia todo mundo tem uma correria no dia a dia, né? E aí, faz uma escovação só para manutenção ali, passa a vassourinha na casa por cima, assim. Aí no final do dia tu faz aquela limpeza em toda a casa, tu passa o pano, tu limpa todos os cômodos. Aí no final do dia, se não tem o tempo assim suficiente para todas as escovações serem assim, no final do dia faz aquela limpeza caprichada, que é bem importante, ainda mais antes de dormir, né, como eu já falei. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas existe algum programa assim para fornecer escova e pasta de dente para quem não tem condições, ou fio dental? Não sei se existe isso. Olha, eu vou ficar te devendo essa com certeza, mas eu não sei de nenhum programa que disponibilize que seja governamental. Conheço várias equipes de voluntariado que fazem essa distribuição. A minha dentista, inclusive, ela faz, da uma duas, essa distribuição também de escovas pequenininhas, pastas, às vezes fio dental também, mas que seja governamental, eu não tenho certeza de nenhuma. Porque isso pode ser um problema, né? Porque, de repente, a pessoa tem acesso à informação, mas ela não tem acesso ao que precisa, que é, no mínimo, uma escova. E o fio dental, como é que ela vai passar? Ela precisa ter o fio dental. Pois é. Né? Por mais que algumas escovas sejam mais baratas, o barato é relativo também, né? O barato é relativo e não é só a escova, tu precisa também da água, tu precisa da pasta de dente, que ela é muito importante também, ela não é a única coisa que tu precisa, tu pode fazer a escovação sem, que nem o Nelson comentou, mas ela é de extrema importância. E aí o fio dental, a gente também conhece histórias na faculdade, a gente escuta até fora da faculdade também, de famílias que têm uma escova e eles compartilham essa escova. Então, às vezes, para esse paciente, o teu tratamento, tu vai ter que ter uma abordagem diferente, porque tu não vai chegar para ele e falar, olha só, seu fulano, o senhor tem que escovar os dentes com pasta de dente com flúor, enxaguatório bucal e fio dental no mínimo 3 vezes por dia, tá bom? Mas aí, se ele trabalha 12 horas por dia, ele com certeza não vai tirar 3 momentos do dia dele só para escovar os dentes. Não é só passar uma escova, é escovar bem ali, toma 5 minutos do dia do senhor. E se tiver uma escova na casa inteira, tu vai levar a escova que tem na tua casa, as pessoas na tua casa também não vão poder usar. Então, são várias questões, né, que ficam em cima disso, que nem nós comentou antes, as gurias também, que é toda uma questão social em volta dessa questão odontológica. A gente não pode pensar a boca como uma boca que sai correndo, faz o que ela quer e depois ela volta pro corpo, né? Ela faz parte de uma pessoa que está inserida numa sociedade, num contexto, e a gente precisa considerar isso também.
Só para finalizar, finalizar não, só para acrescentar que a prof já havia perguntado antes, né, sobre se não tem, né, o creme dental, a pasta de dente, o que faz. E no caso de quem utiliza sabonete, parece incomum, mas acontece, a pessoa não tem e acha que tem que ter um produto que limpe, né? Não simplesmente só passar escova, acaba usando, sei lá, sabonete, shampoo, de repente, ou qualquer outro sabão, algo que faça essa espuma. É adequado, não é adequado? O melhor é só utilizar escova e água? O melhor é utilizar só escova e água, no caso, né? É triste ouvir isso, não só pela questão de conhecimento, né? Mas reflete um pouco da situação que o país está passando e toda essa questão e de relatos que a gente ouve de outro projeto que a gente participa, de pessoas que dizem que cada dia da semana um vai usar a escova na casa. Hoje não é meu dia, hoje eu não vou poder usar porque a minha irmã tem que usar. Então é triste terem situações assim, as pessoas quererem muitas vezes adquirirem esse conhecimento e não poderem colocar em prática, né? Então aí volta aquele ponto, até que ponto foi a estrutura social do país está errando, né? Então, é bem legal que a gente tenha essa consciência e tente mudar um pouco disso, né? E essas ONGs tentam mudar um pouco, mas não conseguem suprir tudo isso, né? Elas estão fazendo uma função que não deveria ser dos próprios cidadãos que pagam lá seus impostos, mas não têm de volta todo o retorno necessário. Só para complementar a resposta, o importante não é a espuma. O importante não é a espuma que vai, não é a espuma que vai limpar. Vai ser o nosso movimento, né? A nossa desorganização ali da placa. Isso é o que vai limpar. Então, a espuma não importa, assim. O importante é o flúor. O flúor está presente. Tanto que a gente não tem problema nenhum escovar os dentes sem molhar a escova antes, sabe? O certo é molhar a escova antes, botar a pasta e molhar a escova. Não tem problema nenhum se tu escovar com a escova seca e a pasta, sabe? Não tem problema nenhum, porque não é a espuma que vai estar limpando. É o flúor ali, a remoção mecânica do biofilme, né? O importante é isso, não o sabonete, shampoo, não. Até pode fazer mal, né? Então, eu vou deixar um desafio para vocês que estão dentro da universidade, né? Talvez existam até programas desse tipo que eu não conheço, que é buscar alternativas para a pessoa que não tem. Tá, se eu não tenho escova, o que eu posso fazer para tentar limpar meus dentes sem escova? Tem como fazer isso? Como eu poderia fazer? Não precisa responder, mas vocês podem pensar e, quem sabe, conhecendo outros projetos, se possam um dia dar essa informação para as pessoas, né? Fala, Thalita. Prof, uma colocação importante, assim, o Nelson citou, né, um outro projeto que a gente faz parte, a gente trabalha com não só educação e saúde, mas também com atendimento, né, em uma ONG que tem um núcleo que chama Dentistas de Rua, e a gente fez um trabalho sobre odontologia numa população vulnerável aqui de Porto Alegre, e lá a gente trabalhou com crianças, e uma das coisas que a gente mais observou, assim, durante o processo, né, é que a gente ia, instruía, eles aprendiam, eles respondiam, no final a gente reaplicou, né, as perguntas que a gente aplicou no começo. Primeiro a gente sempre pergunta tudo que eles sabem, antes de começar a instruir, e no final a gente reperguntou, né, todas aquelas perguntas, e eles responderam 100%. Então, assim, eles entenderam, eles têm as informações, eles estavam ensinando já para os irmãos, para os pais, mas essas crianças, elas relatavam para a gente, muitas delas, assim, não é um pequeno número, muitas que usavam a mesma escova da família inteira. E que eles nunca tinham visto fio dental na vida. Então, alguns, assim, a gente levou kits, né, para distribuir. E a gente distribuiu o kit no último dia, no último encontro, assim. E na hora de abrir o fio dental, eu fui abrir para instruir a criança, assim, e ele perguntou: o que é isso?
sabe? Eles nunca nem tinham visto aquele produto, e é uma coisa que me impactou muito, assim, depois de tu ter trazido essa reflexão, eu penso que isso realmente é uma coisa que a gente da odontologia devia repensar, devia talvez, eu sei que não é nossa obrigação enquanto cidadãos, né, mas é uma coisa que a gente pode sim, né, pensar em formas de contornar, e eu acho que a partir do momento, eu penso isso pelo menos, né, que alguém não está exercendo a sua obrigação, a gente pode tentar pelo menos melhorar aquela situação, né. E assim, a gente saiu de lá com uma sensação de parte do nosso dever cumprido. Então, assim, eu quero retornar lá, assim, uma coisa que eu penso, assim, não adianta a gente virar as costas, deixar eles com os kits instruídos e sabendo utilizar, porque daqui meses eles já não vão ter mais aquilo. Então, assim, é uma coisa a se refletir muito, assim, será que educar em saúde e levar um kit vai resolver o problema da vida daquela criança, né? Se aquela criança nunca mais vai ter acesso àqueles produtos, não adianta ela saber como utilizar, né? Então, isso é uma coisa bem, bem séria, assim, a se refletir. E queria trazer esse relato, assim, essa reflexão de que a gente vivenciou isso, né? Diferente de muitas realidades que a gente vivencia nas escolas. Nas escolas, a gente já vê que as crianças têm uma condição social melhor, assim, em alguns momentos, e que elas conseguem se manter, talvez, em uso daquilo, né? Que elas já têm sua escova de dente. Alguns, inclusive, começam a levar sua escova de dente antes da gente distribuir os kits, né? Então, a gente consegue observar que essas crianças têm acesso a esses produtos, já conhecem fio dental. E nesse local onde a gente foi, a gente viu a necessidade de uma criação de um trabalho nesse sentido que tu citou, assim. Então, acho essencial a gente realmente refletir sobre isso. Eu só quero fazer uma pergunta, assim, para finalizar também, desculpa. Mas é na questão que vocês falaram sobre o kit, sobre os vilões e os heróis, incluiu, então, que a escova de dente, né, a escovação e o fio dental são os super-heróis. E até começou, citaram também enxaguante bucal, mas tem aquela controvérsia, alguns dentistas não querem que use enxaguante bucal, outros querem. Você pode só explicar qual que é a função do enxaguante bucal? Eu posso falar um pouquinho, mas a Júlia e a Mayara falam muito bem sobre isso, elas podem me completar. Existem vários tipos de enxaguante bucal, né? Existem o que é para um perfume, tipo que tu vai colocar na boca e vai fazer mal, ele não vai fazer, mas ele não vai desorganizar o biofilme, ele não vai trazer nada. E aí tem a clorexidina, por exemplo, que às vezes é indicada pelos dentistas quando nós... agora está sendo usada antes até de algumas consultas, né, devido ao Covid. Existem alguns estudos que trazem a clorexidina como possível ajuda na retirada se tenha vírus na cavidade bucal ali. Inclusive na faculdade de odontologia da URGS está sendo utilizado esse procedimento. E ela vai ajudar ali contra essas bactérias, né? Se as bactérias que estão unidinhas ali, ela vai ajudar a combater, digamos, essas bactérias. E eu acredito que a Mayara queira falar algo, a Júlia. Eu posso complementar, então, que a gente sempre tenta passar para as crianças que elas têm que ter como os principais aliados da escovação a pasta, devido ao flúor, né? A escova, devido à desorganização mecânica que ela faz da placa bacteriana. O fio, por ele acessar aquelas regiões onde a cera das escovas não alcança. E a gente traz, assim, um enxaguante mais como um perfume, um complemento da escovação. Ele não substitui não substitui esses outros elementos, né? Porque ele não tem a capacidade de desorganizar o biofilme, ele não tem o poder da pasta de dente, que é o flúor. Então, ele é mais um complemento. E ele nunca deve ser utilizado como substituto de nenhum desses outros elementos. E é opcional, não é obrigatório. A pessoa pode usar ou não. Também tem aquele mito que as pessoas acreditam que ele traz aquela sensação de hálito de bom hálito, né? Mas eu acho que é importante a gente ter em mente que se a gente busca um bom hálito, além de escovar os dentes, é escovar a língua, né? Que é muito importante, né? Que ali se acumula a placa e é a grande responsável pelo mau hálito, né? Então eu acho que, tipo, o enxaguante ele é um complemento mesmo da escovação, é opcional, ele não é obrigatório, né? E eu acho que a gente tem que ter em mente, sim, que a escova, o fio e a pasta, eles são os principais aliados.
E eu acho que outro assunto que é importante a gente trazer aqui é o uso das pastas abrasivas, né? Que é um negócio que está sendo muito falado nas redes sociais, os blogueiros, digital influencers, na televisão, né? Que as pessoas, a gente tem uma busca por um sorriso branco, por um sorriso que a gente vê na televisão, né? E em cima disso as pessoas vão atrás dessas pastas que prometem trazer um sorriso branco, né? E eu acho que a gente tem que pensar que essas pastas, elas, por serem abrasivas, elas causam um desgaste no nosso esmalte. Desgaste um esmalte natural que não pode ser reposto, né? Prejudicam a saúde dos nossos dentes. Elas promovem aquela sensação de clareamento por pouco tempo, né? E que se a gente busca esse sorriso branco, a gente deve procurar o nosso dentista, porque ele sim é capaz de clarear os nossos dentes, porque o que dá cor para o nosso dente é a nossa dentina, que é uma segunda camada que fica depois do esmalte, e o único que é capaz de conseguir modificar e penetrar a nossa dentina e modificar a cor do nosso dente é o nosso dentista. Então, uma boa pasta de dente é aquela que tem flúor, né? Não essas que prometem que vão clarear os nossos dentes através de carvão ativado ou outros elementos. Inclusive pastas aparentemente inofensivas, né? Tipo essa, a gente fala do carvão ativado, que é o mais escancarado. Mas aí nós temos pastas super abrasivas, como a Luminous White, da Colgate, é um exemplo. Ela tem a abrasividade e dizem, ela vai clarear o dente. Ela pode causar essa sensação porque fica só na superfície do nosso dente ali alguma coisinha e ela consegue retirar aquilo, mas vai tirar nosso tecido, né? E como eu disse, o dente ele não vai voltar. E toda essa abrasividade que essa pasta vai causar ali, só vai nos trazer malefícios, né? Não vai deixar nossos dentes brancos e ainda vai prejudicar os mesmos. Queria comentar um detalhe aqui bem importante, que é importante também em relação ao enxaguante bucal, é que o enxaguante bucal e a pasta, eles contêm flúor, que a gente comentou antes, que ele é bem importante, né? Só que a gente tem que cuidar para não ingerir esse flúor. Por isso que para as crianças a gente sempre recomenda que a escovação ela seja supervisionada, porque às vezes as pastas elas têm um gosto muito bom, principalmente quando a gente era criança, tinha uma pasta específica que tinha um gosto ótimo, então as crianças adoravam comer essa pasta, só que tem o problema do flúor, que em altas doses, como numa ingestão frequente, ele pode ser tóxico. Não que o flúor na nossa escovação normal seja prejudicial, não é isso. Tem que ser bem atento para isso, que o flúor ele é bom para a nossa saúde bucal. Só que a gente não pode começar a ingerir flúor à torta direita, principalmente que o enxaguante, por ele ser líquido, é mais fácil a gente ingerir, de ocorrer esse erro aí, a gente ingerir. Então é bem importante que a gente cuide disso também, principalmente com as crianças, porque a gente é ensinado a escovar os dentes, e até lá a gente vai engolindo essa pasta, né? A espuma da escovação eu adorava, até entender que não podia, porque fazia mal para a saúde. Então tem que ter esse cuidado também, que o enxaguante é para bochechar e botar fora, não é para bochechar e engolir, porque não é dentro que ele vai fazer o efeito. É oral, só que depois tu põe fora. É uma coisa que é falada bastante nas redes sociais, muitos pais não têm conhecimento sobre a importância do flúor, né, e acabam não utilizando, achando que é prejudicial para as crianças, né, mas eu acho que a gente tem que ter em mente que o flúor ele é importante em todas as fases do nosso desenvolvimento, da nossa dentição, e o que vai modificar é a questão da quantidade de pasta de dente, né, que nós vamos utilizar tanto quando a gente é criança, de quando a gente é adulto, mas que é importante que essa pasta contenha flúor, né, e que a gente também saiba que sempre ensinado para as crianças desde pequenas para não ingerirem o flúor, assim como a Brenda falou, que ele pode ser tóxico, mas não que ele deve estar presente, sim, na nossa pasta de dente desde quando começa o desenvolvimento da nossa dentição. Agora sim, já estamos para o fim, né? Mas existe algumas vezes a confusão, né, causada por as pessoas não saberem quando que é uma lesão que está inativa, quando uma lesão inativa, uma lesão ativa, como as gurias já explicaram, mas também podem confundir com a fluorose, né? As crianças ingerirem pasta de dente quando são pequenas e tal, pode causar essas manchas brancas, e as pessoas não sabem diferenciar. Eu até pouco tempo não sabia, e o dentista vai conseguir diferenciar isso
de uma fluorose, da lesão de mancha branca e tal. Então, aí está a importância de uma frequência no dentista, né? Cada 6 meses ir lá e saber o que está acontecendo como é que está a nossa boca, nossa cavidade bucal, e para quem as pessoas procurarem o posto de saúde, saberem que elas têm um suporte ali. O SUS, o Brasil Sorridente foi criado em 2004, né? Com esse objetivo de fornecer mais, tornar mais universal, né? A universalidade do acesso a todos e a equidade, e todos esses princípios, né, do SUS, e as pessoas têm que saber usar isso a seu favor e levarem o dentista, não associarem só a estética ao dentista, mas a saúde. Saúde geral está diretamente ligada com a saúde bucal. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar o nosso trabalho, né, nesse momento, então puxar um pouco a sardinha para o nosso lado também, na questão da equidade, na questão de levar informação, de popularizar a ciência, né? Então, a importância de trabalhos como esse podcast, trabalhos como o desenvolvido pelo grupo de Cariologia, né? A gente pode observar que existe uma grande necessidade, né, da popularização, dessa informação das pessoas aqui no Brasil, né? Então, assim, de certa forma, a gente está somando aí com a saúde das pessoas, a gente está somando com a mudança de hábitos e com aquilo que é essencial para o bem da população no geral, assim. Eu acho que uma coisa muito importante é a mudança de cultura, né? Então, claro que tu não vai pedir para uma pessoa que não tem acesso ao atendimento do dentista que ela tem que ir no dentista. Então, são duas lutas em paralelo. Acho que a gente tem que lutar para manter o SUS, para manter o acesso à atenção primária, tanto do dentista, como do médico, da enfermeira, enfim, toda a equipe que forma, né, as unidades básicas de saúde e tal, que isso não seja destruído junto com outras coisas que estão indo para o ralo, mas manter isso e que as pessoas saibam que é importante ir, que não precisa só quando está com dor de dente, todas essas coisas que a gente falou aqui. E isso, a cultura, a educação, ela é um processo lento. Então, a gente não pode esperar que tu vai mudar o mundo hoje, mas a gente tem que fazer um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, e aos pouquinhos vai melhorando. Às vezes tu leva muitos anos, né? O próprio SUS, ele levou muito tempo para ser respeitado, né? E agora, mais ainda com a questão da pandemia, que a gente viu a importância que tinha um sistema de acesso universal como a gente tem aqui no Brasil. Então, eu quero dar os parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem, eu acho que é de vital importância, e dar força, assim, dizer que a gente precisa continuar fazendo, né? Mesmo que tu não enxergue a diferença ela vai aparecendo aos poucos, né? E o trabalho da gente é esse, tentar levar a ciência, levar o conhecimento para as pessoas, para que cada um possa se apropriar da sua própria saúde, assim, que possa saber o que fazer para manter a sua saúde e a sua qualidade de vida, né? Então, agradeço a vocês e deixo aberto quem quiser ainda falar aí. Eu fiquei bem contente, achei que foi bem legal as coisas que vocês falaram para nós e que o trabalho de vocês é ótimo. E no que a gente puder colaborar, estamos aqui para também contribuir de alguma forma. Tá bom? Eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco sobre assuntos tão importantes e que muitas vezes não tem a devida atenção, né, dentre até os próprios dentistas e alunos da odontologia, que pensam que muitas vezes que a odontologia não é a prevenção e só a prática, e de dar um espaço para o nosso projeto também, que eu sou uma pessoa suspeita para falar, mas eu tenho muita satisfação de fazer parte e saber a importância que ele tem de pouquinho em pouquinho na vida de tantas pessoas. Assim. Até agora, ainda mais com as redes sociais, né, que nós tivemos com a pandemia ampliado
nosso público. Então, não indo só nas crianças, né? E indo para um público em geral, sempre com uma linguagem que todos entendam, que tá aí a importância da universidade, né? Dar um retorno para o público em geral. Obrigado. Eu também gostaria de parabenizar vocês, não só pelo projeto que vocês vêm desenvolvendo, mas também pela maturidade, pela consciência que vocês têm dentro do curso de vocês, dessa visão que vocês mostraram, que a saúde bucal, né, é um problema de saúde pública, que isso envolve outras esferas, que a força está na base, ou seja, a prevenção é importante, e a gente tem que começar com quem, né? Lá com as nossas crianças, né, que elas vão perder os dentes de leite, vão para os dentes permanentes, começar isso, e sem dúvida, a saúde preventiva evitaria muitos problemas, mas como hoje a gente não trabalha só com a prevenção, tem o tratamento, como vocês podem também participar nisso. Então, meus parabéns vai não só ao projeto, mas individual para cada um de vocês. Espero que sim, né? Que a sociedade forme mais dentistas como vocês, que pensem nisso, que pensem na saúde geral da população, pensando também, né, em todas as dificuldades que a gente tem, sociais, econômicas, socioculturais na sociedade. Então, parabéns para vocês. Então, eu queria agradecer a oportunidade da gente poder divulgar o nosso projeto, falar sobre as nossas experiências, nossas vivências, que nosso conhecimento, né, porque a gente cresce muito na universidade depois que a gente tem a oportunidade de participar de um projeto assim, não só como futuro profissional, mas também como pessoa, né? E eu acho que não só o nosso projeto, mas com o projeto de vocês, eles desempenham um papel muito importante, uma mudança na vida das pessoas, né? Porque eu acho que quando tu tem acesso à informação de qualidade, informações verdadeiras, né? Elas são capazes de mudar muito as vidas das pessoas, né? Como um todo. E eu queria agradecer a oportunidade do podcast de poder estar aqui divulgando o nosso projeto. Lembrando que nós estamos no Facebook com Ciência na Sociedade, Entendendo a Cárie Dentária, e no Instagram como Cárie nas Escolas. E eu também acho muito legal o projeto de vocês. Eu acompanhei até ali pelo Instagram, eu acompanho, às vezes, os posts que as gurias colocam no Story também. E eu acho muito legal a democratização da fisiologia, que eu acho muito importante lá no ciclo básico também, né? que às vezes faz falta um conhecimento prévio para muitos alunos, e eu acho que vocês, pelo que eu vi, pouco que eu soube do projeto, vocês estão passando para várias pessoas, dando a oportunidade de se capacitarem cada vez mais. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelas palavras também. Ficamos felizes. E é isso aí, então. Acho que para finalizar, então, gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Gostaria de agradecer também a professora coordenadora Lina Naomi Hashizumi e a professora colaboradora do projeto Tamires Maski, né, por terem autorizado também a participação do pessoal aí, né, no podcast. E esperamos contribuir com a divulgação do projeto Cárie nas Escolas, né, e que esse seja o primeiro de muitos podcasts do Saber e Saúde, a URGS Explica.